Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM, do programa UFPA no ar. Eu, professor José Guilherme Fernandes, juntamente com o Rodrigo, e na mesa de áudio Samuca, iniciamos mais um programa no sexto, segundo final de semana das férias de julho, mas estamos aqui no batalho para levar o melhor para você com informação científica e cultural de primeira, não é isso, Rodrigo? É isso, professor. Boa tarde, professor Guilherme, boa tarde ao Samuca e boa tarde para todos os nossos ouvintes. Nessa edição do FPA no ar vamos falar sobre ciência. Afinal, no dia 8 de julho é celebrado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. No primeiro bloco vamos conhecer a origem dessa data ligada à criação da SBPC e refletir sobre o papel histórico da ciência no Brasil, desde as vacinas e o SUS até os avanços tecnológicos e ambientais. Também vamos apresentar dados e conceitos sobre o que é ciência, a diferença entre ciência básica e aplicada e a importância do investimento público no setor. No segundo bloco, teremos uma entrevista com a professora Isabel Bezerra, que já está aqui com a gente, que pertence ao Instituto de Medicina Veterinária da UFPA Castanhal, e que vai compartilhar um pouco de sua trajetória na pesquisa e nos contar sobre o trabalho realizado na nossa região. No nosso último bloco, confira uma agenda especial com livros, filmes, projetos e eventos que destacam a produção científica e o protagonismo de pesquisadores e pesquisadoras da Amazônia. Não sai daí, o programa de hoje está imperdível e cheio de descobertas. E para o primeiro bloco, falaremos um pouco mais do Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Mas antes, queremos mandar um afetuoso abraço à nossa companheira de bancada, que se encontra em férias ainda, a Paula. Paula, um grande abraço para você e aproveite, que agosto está chegando, você estará de volta conosco. Bom, esse dia foi celebrado, o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, no último dia 8 de julho. E é uma alusão à fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, fundada em 1948. Essa data reforça a importância da pesquisa científica e convida à reflexão sobre os rumos da produção do conhecimento no Brasil. Então, desde as primeiras sociedades formadas no Renascimento Europeu até os dias atuais, os dias nacionais, essas organizações têm sido fundamentais para o avanço científico, cultural e social da nossa nação. No Brasil, instituições como a SBPC, a Sociedade Brasileira de Física, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, ANPED, e tantas outras associações vinculadas às diversas áreas do conhecimento, em termos de pesquisa, pós-graduação, cumprem essa função estratégica de articular redes acadêmicas, defender políticas públicas e ampliar o acesso ao saber científico. Então, além dessa função institucional, essas entidades também exercem um papel político fundamental, sobretudo em tempos de negacionismos e cortes orçamentários. Infelizmente, é o que nós temos enfrentado desde o ano de 2020, pós-pandemia, e a gente está aqui exatamente. Este programa ele é fruto dessa necessidade de conscientização da população acerca da importância da ciência do pesquisador, né? Então, nada mais apropriado no programa de hoje tratarmos disso, mas infelizmente ainda existe uma boa parcela da população que não crê na potencialidade da ciência. Bom, programas como o nosso exatamente vêm ao encontro de tentar reverter, se não reverter, pelo menos dar um pouco mais de consciência em relação a essa questão. Então, essas sociedades, elas asseguram também, sociedades ligadas aos pesquisadores, às academias, às universidades, elas asseguram a continuidade das pesquisas, a formação de novos cientistas e a ciência como instrumento de justiça social, inclusão e sustentabilidade. Então, mais do que espaços corporativos, as sociedades científicas, e eu também chamaria a atenção não só das sociedades, dos seus segmentos, evidentemente, das várias áreas do conhecimento, mas eu amplio essa questão também para os centros de formação, tanto centros de pesquisa quanto as universidades do modo geral. Então, essas sociedades tornam-se instrumentos de defesa dos direitos, da valorização de bolsas de estudo, a promoção da diversidade e ao enfrentamento do assédio em áreas como a ciência, a tecnologia, engenharias, matemáticas e as diversas áreas do conhecimento. Em contextos de crise, tornam-se faróis de resistência e de esperança, iluminando o futuro com ética e compromisso público.
Então, com base nos dados mais recentes da CAPES, a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível Superior, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação. Então, a CAPES, a partir de dados da CAPES, é possível traçar um panorama revelador sobre o impasse da população e a produção científica no país, a população científica. Entre 2021 e 2023, a partir de dados da plataforma Sucupira, reuniram-se milhares de teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação e se evidenciou o crescimento e a capilaridade da pesquisa acadêmica em diversas regiões do país, por mais que ainda exista uma acentuada assimetria em relação à produção e ao número de pesquisadores por região do Brasil. Então isso é algo que precisa ser urgentemente equacionado e as políticas públicas estão aí exatamente para isso. Logo mais a gente vai falar um pouco sobre esses dados. Então, ao mesmo tempo, os dados, como eu acabei de falar, eles mostram essa desigualdade no acesso à informação e que ainda são comuns entre a maior parte da população, mesmo escolarizada do Brasil. Mas, Rodrigo, fale um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esses desafios, né? Deixar um pouco mais evidenciado esse quadro, às vezes benéfico, mas às vezes assustador. Claro, professor Guilherme. Apesar dos avanços na formação acadêmica no Brasil, os desafios regionais persistem. De 1996 a 2021, foram titulados mais de 1 milhão de mestres e 319 mil doutores no país. Também segundo a CAPES, né? E em 2023, o Brasil contava com 4.659 programas de pós-graduação stricto sensu, distribuídos em 477 instituições, com destaque para as áreas de ciências humanas, saúde e engenharia. No entanto, a região norte ainda concentra um dos menores índices de formação de doutores, né? Entre 1996 e 2017, foi responsável por apenas 2,75% dos títulos concedidos no Brasil. A Amazônia Legal, por exemplo, possui menos de 20 mestres e doutores por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 40,9. Mesmo com o protagonismo de instituições como a FPA e o Museu Goeldi, a baixa densidade de pesquisadores na região é reflexo de um déficit histórico de investimentos em infraestrutura e formação científica. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE, em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o interesse por temas científicos permanece estável, com destaque para saúde e meio ambiente, mas apenas 17,9% dos brasileiros consegue citar uma instituição de pesquisa nacional. A falta de acesso a museus, feiras científicas e bibliotecas é um obstáculo apontado por muitos entrevistados, especialmente os que vivem em áreas rurais. Além disso, 55,4% nunca buscaram informações científicas em enciclopédias online e 45,7% avaliam a ciência brasileira como atrasada. Ainda assim, a maioria acredita que o governo deve manter ou aumentar os investimentos no setor, reforçando a valorização da ciência como política pública. Por outro lado, a pesquisa também revela desafios graves, como a disseminação de fake news e a baixa apropriação do conhecimento científico pela população. Embora cientistas continuem entre fontes mais confiáveis de informação, apenas 17,9% dos entrevistados conhecem uma instituição científica brasileira e 13,2% lembram o nome de algum cientista. Então, além disso, quase metade dos entrevistados relata encontrar frequentemente notícias falsas sobre ciência, saúde e meio ambiente. Esses dados demonstram a urgência de fortalecer a população da ciência e as políticas de educação científica no Brasil, especialmente em tempos de desinformação e descrédito nas instituições. Ainda, um dos pontos destacados pelo levantamento realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos também diz respeito à subrepresentação feminina nos espaços de fala da divulgação científica na imprensa. Apenas 28% das fontes ouvidas por jornais para falar de ciência são mulheres, revelando uma forte predominância masculina nesse campo. Isso evidencia que, apesar dos avanços na presença de mulheres na pesquisa acadêmica, ainda persiste um desafio na visibilidade e reconhecimento público de suas vozes como autoridades científicas. E falando tanto sobre ciência, é necessário entendermos o que significa esse termo, não é mesmo, professor? Exatamente isso, Rodrigo. Então, ciência é muito mais do que fórmulas e laboratórios, livros. É uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da sociedade. A ciência, os resultados da ciência, inclusive, são responsáveis, muitas vezes, por criação, ou pelo menos por indução de políticas públicas, né? Por isso, ela nos ajuda a entender melhor o mundo, resolver problemas concretos e criar soluções que melhoram a vida das pessoas. De forma geral, a ciência se divide em duas vertentes. Uma ciência chamada de básica, que busca entender fenômenos naturais
e sociais, e a ciência aplicada, que transforma esse conhecimento em produtos, tecnologias e políticas públicas. Por sinal, no Brasil nós temos um sério problema, porque muitas vezes o início dessa ciência básica, ela acontece na educação fundamental, no ensino fundamental. Então essa base, muitas vezes, ela não é bem construída e quando enfim, os jovens adentram a universidade, têm sérios problemas com operações básicas, inclusive de matemática. E, inclusive, interpretação textual, que é muito importante, né? A matemática e ciência, elas estão muito na base disso que a gente pode chamar de uma ciência básica, de um modo geral. Então, um bom exemplo disso são os estudos sobre vírus, no caso das ciências aplicadas, e vacinas, que começam na pesquisa teórica e resultam em soluções práticas para a saúde pública. Então, além de gerar conhecimento, evidentemente a ciência tem um impacto direto na economia, na indústria e na soberania nacional. Inclusive, nos últimos anos, houve uma grande debandada de pesquisadores saíram do país, né, foram atuar em outros centros, principalmente América do Norte, Europa, mas há políticas atuais da CAPES que elas estão sendo gestadas, estão sendo geradas para que haja o retorno desses cientistas, né? Muitos, evidentemente, desenvolvendo pesquisa de ponta. Além de gerar esse conhecimento e esse impacto, as universidades públicas brasileiras são responsáveis por mais de 90% das pesquisas realizadas no Brasil, como lembra a reitora Sandra Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Então, no entanto, o avanço científico depende de investimentos estáveis e de longo prazo. Cortes em bolsas de pesquisa, pós-graduação em projetos de inovação, prejudicam não só a formação de novos cientistas, mas também a capacidade do Brasil de enfrentar desafios como pandemias, mudanças climáticas e desigualdades sociais. Por isso que defender a ciência é também defender o futuro do país e defender a nossa população, evidentemente. A UFPA, a Universidade Federal do Pará, realiza produção científica muito ampla, diversa e profundamente conectada às necessidades sociais da região amazônica. E nós temos uma grata notícia, né, um feliz exemplo, que é o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, que foi destaque na área de física e foi vencedor recentemente, coisa de menos de uma semana, da 45ª edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, na categoria Pesquisador e Escritor. Então, essa premiação reconhece trajetórias como a do Crispino, que contribui para tornar a ciência mais acessível à população. Isso é um grande desafio também, como traduzirmos a linguagem científica para a grande população. Então, esse reconhecimento do Crispino Nacional, dado a esse professor da UFPA, reforça a importância do trabalho desenvolvido na UFPA, na nossa instituição, não apenas em laboratórios, mas também na aproximação entre ciência e sociedade. Particularmente no campus da UFPA em Castanhal, que nós temos três programas de pesquisa diretamente vinculados ao campus, né? Inclusive a professora Isis, que já está conosco, ela atua no programa de saúde animal, correto, né? Mas nós temos ciência animal e temos também o programa de pós-graduação em estudos antrópicos, né? Então são programas que têm que se consolidado. O próprio estudos antrópicos tem 2 linhas de pesquisa, depois a Isis pode falar um pouco mais das linhas de pesquisa também do saúde animal, e que essas linhas de pesquisa elas buscam não só dar uma formação científica, mas também atuar na construção de tecnologias, de produtos que possam solucionar questões da sociedade, né? Esse programa já formou mais de 120 mestres desde a sua atuação, o seu início em 2017, tá? Então, os programas, do modo geral, valorizam os modos de vida, no caso dos estudos antrópicos, mas também os demais programas, eles estão profundamente ligados também às questões, aos modos de vida dessa população amazônica, locais, né? Promovendo a formação voltada a uma compreensão crítica das transformações sociais, culturais e ambientais na região. Mas ainda falando de UFPA, quais outros eixos de incentivo à formação científica, Rodrigo, nós podemos destacar na nossa instituição? Vamos lá, professor Guilherme. Um outro eixo fundamental da pesquisa na UFPA é o incentivo à formação científica desde a graduação por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica. As bolsas apoiam estudantes orientados por professores vinculados a projetos registrados na instituição, fomentando o protagonismo estudantil na pesquisa e a criação de grupos de investigação em todo o estado.
Essa estrutura fortalece a base científica produzida na universidade e, ao mesmo tempo em que estimula a inovação, a criatividade e o compromisso social entre jovens pesquisadores. UFPA no ar. Ciência e arte para informar. E chegamos ao nosso segundo bloco, um bloco especialíssimo com a presença da professora Isis Abel, que vai falar um pouco hoje sobre esse papel, esse compromisso do pesquisador. Então, por isso que nós temos a honra de recebê-la, professora, que representa essa excelência em pesquisa, o compromisso da universidade, né, enquanto uma ciência engajada. Professora Isis, ela está vinculada ao Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará, aqui campus de Castanhal. Ela é doutora em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordena o Laboratório de Epidemiologia e Geoprocessamento e integra a Iniciativa Amazônica para a Investigação de Mordeduras Tropicais. Por sinal, tem um trabalho maravilhoso desenvolvido em Curuçá, especialmente, mas evidentemente em outras regiões da nossa Amazônia. E além de cientista e pesquisadora, ela é mãe, né? Uma mulher guerreira no sentido pleno. Quando a gente diz sentido pleno é porque tanto na profissão quanto na família sempre é um desafio ser mulher, ainda mais desenvolvendo ciência, né? Que só recentemente que a gente tem uma sensibilidade para a mulher, para a pesquisadora, né? Então, por isso, uma defensora incansável da presença feminina na produção científica. Muito bem-vinda, Isis. Então, as suas palavras iniciais aqui para a gente começar esse papo agradabilíssimo nessa tarde de sexta. Oi, pessoal. Oi, meninos aqui do estúdio. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Na verdade, o convite que é incrível, né? Nessa oportunidade da gente conversar um pouco sobre ciência aqui. Beleza, maravilha, Isis. Vou te chamar de Isis, né? Porque claro. Nós somos, além de tudo, parceiros na pesquisa, próxima ou distante, mas nós somos parceiros nessa instituição. Então, Isis, a gente gostaria de começar essa conversa conhecendo um pouco mais da tua trajetória, né? Sabemos que você atua fortemente na área da epidemiologia participativa e na saúde pública, com uma carreira marcada por muitos desafios e conquistas, evidentemente. Mas fala um pouco mais para os nossos e as nossas ouvintes, como é que foi trilhar esse caminho para até tornar-se pesquisadora e o que te inspirou a seguir pela ciência afora, né? Ou adentro mesmo. Então, é interessante, eu sempre gosto de, especialmente nesse meio de comunicação, acho interessante destacar que eu sou uma mulher negra, oriunda da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, então periferia, né? Mas de uma família de professores. E que tinham sempre colocaram à frente a questão da educação na nossa família, né? E pegando um gancho do que vocês vinham falando antes, né? Por que tem poucas pessoas interessadas pela ciência, né? Porque eu acho que falta as pessoas entenderem melhor o que é a ciência. E o que me fez trilhar esse caminho foi que, na minha vida profissional, ainda enquanto criança e adolescente, eu queria, na verdade, ser médica. Mas eu queria ser médica porque eu lia nas revistas e jornais aquela parte de pesquisa, de ciência, e vinha escrito lá que quem tinha descoberto alguma coisa tinha sido um doutor. E para mim aquele doutor era médico, né? E eu só fui me dar conta disso quando, de fato, eu não ingressei para medicina, acabei passando para biologia, e logo no começo me apaixonei, comecei a fazer iniciação científica já no primeiro semestre, e comecei a me envolver com tudo aquilo e tal, e ainda meio de olho na medicina, mas pensando que o doutor era o médico, né? E graças a Deus eu fui parar na biologia e vi que meu negócio não era medicina mesmo. A medicina perdeu, mas a biologia ganhou muito. A pesquisa que era o que movia, né? Então, eu acho que falta a gente saber se comunicar com as pessoas, né? E esses meios de comunicação como esse que a gente tem aqui é quando a gente tem a oportunidade de dizer isso. Sim, eu sou negra e existe essa possibilidade. Sim, eu sou negra da periferia, existe essa possibilidade. E em todas as áreas do conhecimento, né? Porque ciência não é só aquela coisa de laboratório e
pipetas, né? A gente precisa dizer que tem outros campos também. E nessa tua trajetória, teve algum fato que te marcou positivo ou negativamente, e até como desafio para a tua carreira? A questão de ser mulher é marcante, né? Porque mesmo num espaço da Rural do Rio de Janeiro, que é considerada uma universidade com muitos negros, né? Então, talvez no primeiro momento eu não sentisse essa barreira por conta de ser negra, mas eu sentia, como sempre tive muito próxima do curso de medicina veterinária, o preconceito por ser mulher e não poder fazer isso ou aquilo de atividade, né? Então, logo no começo, quando eu me engajei com uma área que eu tinha escolhido, eu já senti essa dificuldade. E isso marca toda a trajetória em vários momentos, né? O que faz com que a gente acabe se expondo, às vezes, a situações que não são necessárias, só para dizer assim, eu consigo fazer. Né? E isso é um desgaste, né? Um desgaste emocional e físico que às vezes não é necessário, mas é porque a mulher tem que estar sempre marcando o território, né? Insistentemente. Boa tarde, professora. Aproveitando o gancho dessa última conversa e trazendo, né, que você participou em 2022 do documentário Ciência, Luta de Mulher, que trata justamente da representatividade feminina na pesquisa científica. Em sua fala no filme, destacou os desafios da maternidade e da invisibilidade vivida por pesquisadoras. Qual a importância de discutirmos gênero dentro do ambiente acadêmico, especialmente quando falamos em valorização da ciência? É importantíssimo porque nós temos um quantitativo enorme de mulheres no meio acadêmico, né? E que se veem, às vezes, impossibilitada de seguir com as suas carreiras por conta das escolhas pessoais de casamento e maternidade, né? Agora, o filme ele foi muito interessante, ele é um filme muito interessante porque ele gera o debate. Todas as vezes que eu estive presente nos debates de lançamento do filme, foi uma feliz surpresa, né? Perceber que a minha geração passou por situações muito, muito, muito difíceis, porque sempre tem relatos nesses debates muito chocantes, mas que hoje, apesar de estarmos engatinhando, já temos um avanço. Então, pela primeira vez, né, a UFPA, por exemplo, tem uma política para pesquisadoras que comprovem maternidade para concorrer à Bolsa de Iniciação Científica. É o primeiro ano que isso vai acontecer. E olha que eu considero a UFPA uma universidade muito inclusiva, mas ainda não tinha se tocado disso. Sim. Então, isso está sendo observado também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, quando libera seus editais, já prevendo alguma coisa nesse sentido, porque, de fato, as mulheres que escolhem a maternidade, elas ficam isoladas cerca de 2 anos, na realidade, né? Até que a criança fique um pouco mais autônoma. Então, você deixa de participar de eventos, você deixa de conseguir participar de reuniões e publicar e desenvolver pesquisa. Então, isso é muito importante a gente trazer isso à tona. Inclusive, eu estou vendo aqui os dados sobre bolsas de produtividade do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é uma das agências de fomento à pesquisa no país, né? O CNPq trabalha muito diretamente com os pesquisadores, a CAPES mais com as instituições. E é um dado preocupante quando a gente observa, isso está na página do CNPq, que as pessoas que são favorecidas com essa bolsa, os pesquisadores e as pesquisadoras, as mulheres representam 38,59% das bolsistas, né? Enquanto que os homens continuam com esse número ainda avassalador de 61%. Quer dizer, não se conseguiu nem chegar a uma equidade em relação a 50% de representação da mulher e do homem, né? Isso afora a questão da região, que eu nem vou falar agora, né? Mas exatamente isso nos leva a uma próxima pergunta, Isis, sobre essa subrepresentação das mulheres na mídia científica, né? Não só no trabalho científico, mas até a divulgação do trabalho feminino, mais especificamente. Então, como é que você avalia esses números? A exemplo, tantos números que nós já falamos anteriormente, no primeiro bloco, mas agora esse dado aqui, de certa maneira alarmante do CNPq, como é que você avalia esses números e que caminhos você considera fundamentais para que essa divulgação científica no Brasil, né, também da mulher, né, e eu até abarcaria a própria região amazônica, como é que a gente pode ter mais representação? As mulheres na ciência e as mulheres nessa
região amazônica como representação de produção científica? Eu acho que nós, pesquisadoras, mulheres de diferentes etnias, nós precisamos investir mais em estar presente nas mídias, né? Porque isso inspira outras meninas. Então, programas como Meninas e Mulheres na Ciência, isso tudo ajuda, mas acaba tendo um alcance muito fechado para quem já está na academia, né? Eu penso que os trabalhos de extensão que nós fazemos na universidade, né, em todas as localidades, certo. Sempre que a gente vai, eu tenho esse desejo, né, de que alguém que esteja ali se sinta inspirado a um dia seguir aquele caminho. Então, eu acho que começa por aí, né? Esses números que você mostrou, eles são assustadores quando a gente pensa na região amazônica. Isso foi apresentado no lançamento daquele edital Amazônidas. Pro-Amazônia ou Pro-Humanidade? Não, das mulheres amazônidas e ciganas, que teve um lançamento até aqui da UFPA. Eu esqueci o nome agora, mas isso foi apresentado pela nossa vice-reitora, números assim assustadores, porque isso cai significativamente, né? Então, eu penso que nós que estamos já na condição de pesquisadoras, nós precisamos, por mais que nós não sejamos de uma geração que goste muito de mídias e fotos e tal, mas a gente precisa investir nisso e ficarmos atentas a essas situações, porque às vezes uma menina que está ali na sala de aula ou em qualquer espaço, ela pode já estar te dando um olharzinho e pedindo a mão, né? Então a gente precisa dar essa mão para essas meninas também. Professora, recentemente você participou do festival Pint of Science, evento que promove diálogo entre pesquisadores e sociedade em espaços informais, como bares e cafés. Você acredita que esses espaços são eficazes para aproximar a ciência e comunidade? Eu achei fantástico o evento. Foi a primeira vez, assim, foi muito bacana. Precisa de mais edições, né? Precisa de mais edições e a ideia é legal. Agora, quando você fala assim, o espaço é o caminho para a divulgação científica, no contexto de Castanhal, que foi onde eu participei, o público ainda era um público acadêmico. Certo. Muito. Assim, tinha algumas pessoas que eu achava que não era do meio acadêmico ali, mas ainda era muito acadêmico. Embora tenha sido muito divertido, embora tenha sido muito legal eu conhecer de uma área muito diversa da minha, né? Porque tinha outros professores de outras áreas lá. Sim. Mas também foi o primeiro, né? Então, eu acho que nos próximos a gente pode alcançar mais pessoas. E é uma delícia o espaço. Aproveitando até para já convidar para as próximas edições, né, que eu espero que tenha, que realmente é muito descontraído e muito agradável você saber. Agora, o desafio para nós pesquisadores é fazer o que traduzir, né? Tradução, porque você não sabe quem é a sua plateia, né? Então você não pode usar nenhum termo técnico. Sim. E isso é que tem a grande chance de você poder divulgar o que a gente vem fazendo, né? Então é muito bacana, muito legal. Essa promoção de quem foi, do Pint? Quem é o representante aqui é o professor Moisés, lá do Instituto de Medicina Veterinária. Ele é o representante em Castanhal, mas legal. Existe uma organização, representação do Pará, né? E ele quis trazer esse primeiro ano para Castanhal, mas já acontece em Belém já há algum tempo. Isso, maravilha isso. Bom, Is, antes da gente encerrar aqui a entrevista contigo, a gente deixa um espaço para você falar. Nós estávamos há pouco conversando sobre eventos, né? Então, é o microfone aberto para você falar de algum evento, dar um recado, falar do teu grupo de pesquisa. Fica à vontade, por favor. Ah, sim, maravilha. Nós estamos com um projeto muito bacana que se chama, nós chamamos na intimidade de Saúde Única Amazônia BR, mas tem um nome comprido, né? É um projeto multi-interdisciplinar que envolve várias instituições na Amazônia e fora da Amazônia, com objetivos que circulam em torno de aproximar ciência e gestão pública e comunidade. Trabalhamos muito com tradução do conhecimento e a gente tem, nesse contexto, né, como fruto desse projeto, o evento que vai acontecer em Curuçá, em setembro, nos dias 26, 27 e 28 de setembro,
nós estamos com uma proposta muito ousada de evento, que é um evento científico, mas com uma comunicação não formal para a participação da comunidade local. Então, o evento não vai ser em Belém, não vai ser em Castanhal, vai ser lá em Curuçá, onde é o nosso sítio de pesquisa há cerca de 10 anos, com envolvimento popular e de uma forma informal. Descentralizar a produção do conhecimento. Né? Exatamente. Então, a dinâmica do evento é organizada em rodas de conversa interdisciplinares. Então, na mesma roda de conversa vai ter um acadêmico de diferentes níveis, vai ter alguém da comunidade, alguém da gestão pública, e todos vamos debater os assuntos que estão sendo apresentados como resumos e relatos de conversa. Relatos de experiência, desculpa. Então, as inscrições já estão abertas. Elas podem ser encontradas no Instagram do evento, que se chama, o Instagram é Uma Só Saúde. E lá existe a possibilidade de saber mais detalhes sobre esse evento, que vai ser bem legal. Depois eu vou mandar para vocês mais detalhes aí. O evento, não falei o nome do evento. O evento se chama Encontro Uma Só Saúde na Amazônia. Desafios e perspectivas para a vigilância da raiva em comunidades ribeirinhas. E vai ser bem bacana, vai ser bem informal, envolvendo muitas pessoas, exposição. E o alto, né, o ponto alto vai ser a inauguração, a pré-inauguração do nosso Museu dos Morcegos, Biodiversidade e Saúde, que é o primeiro museu dos morcegos do Brasil, o segundo no mundo. Então, e Curuçá é que vai sediar esse museu. Você tem alguma rede social, alguém que gostasse, que gostaria de entrar em contato com você? Sim, no momento o que mais fácil de ter contato com a gente é exatamente pelo Instagram do nosso projeto, que se chama Saúde Única Amazônia BR. E por lá dá para saber todas as coisas que nós estamos fazendo, lembrando que o projeto ele envolve atividades em Curuçá, com comunidades ribeirinhas, mas também com comunidades indígenas do Amazonas e de Roraima.